Vocês lembram quando Jesus contou aquela parábola do grão de mostarda? É bem assim que nós funcionamos também com o reino dos céus. Jesus disse: se tivermos fé como um grão de mostarda, que quando é plantada, é semeada, é a menor semente, e depois vira a maior das hortaliças. Esse aqui é um pé de mamão que eu tenho aqui na minha casa. Que essa casa não é minha, ela é de Jesus. Ela é dele, e nada é meu. Estou aqui somente como um servo administrador. Como podem ver, está carregado de mamão. Mas imagine que antigamente ele era apenas um grão pequeno, bem pequeno. Assim é a nossa fé. Quando é plantada, é semeada, vai dando brotos, iguais a esses aqui que vocês estão vendo. Um broto que nasceu e começou a crescer. Quando nós plantamos, nós vamos arregando ela com a palavra de Deus. E vai crescendo, e crescendo, e crescendo, dia após dia, até virar uma árvore firmada, uma planta firmada na palavra de Deus, que é a nossa rocha eterna. Ninguém imagina o tamanho da angústia que você sente no processo que é para passarmos com Deus. Quando nós falamos que aceitamos Jesus, quando nós falamos que fomos até Ele para que Ele possa nos ajudar, é maravilhoso. Porém, não somos nós que o aceitamos. Ele sim nos aceita. Ele sim nos protege, nos revigora, traz acalento à nossa alma. Nós temos que pensar mais nas coisas do céu, pois a nossa mente ela é muito terrena. Somos ignorantes a maioria das vezes, egoístas. A nossa mente tenta nos sabotar. Satanás usa isso a favor dele para que nós caiamos e cometemos pecados absurdos contra o Senhor. Mas nós não podemos abaixar a cabeça para o inimigo, pois ele vai tentar cortar essa árvore no meio, fazer você desmotivar, fazer com que você caia, peque contra o Senhor e saia da sua presença. Porque o Senhor Jesus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que sujeitar a Deus e não sujeitar ao diabo. Muitos confundem, infelizmente. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, nós conseguimos fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus pede que nós façamos. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para cada um de nós, inclusive a mim. Se nós não deixarmos de nos preocupar com as coisas dessa terra, como vamos conseguir exercer o ministério que Jesus nos confiou para realizar aqui na terra? E não se esqueça, o diabo não está ao nosso redor, e sim ao nosso derredor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor daqueles que buscam a Deus.
Ele anda ao derredor, pois ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. O Senhor, como o nosso foco principal, ele deve ser o nosso primeiro lugar em tudo, o refúgio de nossas vidas. Olha este sol. Agora são mais ou menos 3:30 da tarde. O sol tá lindo, batendo aqui no quintal de casa, onde moro para a glória do Senhor. É maravilhoso. Muitos devem estar pensando nesse momento: Jesus, mas a minha luta tá tão difícil. Meu irmão, eu tenho uma coisa para te dizer. Não importa se sua luta está difícil. Se você olhar para Cristo, deixar Ele em primeiro lugar na sua vida, não há diabo, não há demônio que venha tentar te atrapalhar que vai conseguir alguma coisa. Pois nós somos forjados pela palavra de Deus. Nós somos forjados por Deus a caminhar na sua palavra, a caminhar na sua direção. Nós somos forjados a fazer a sua vontade. Quando nós falamos que aceitamos Jesus, não é assim. É Ele quem nos aceita. Quando a gente fala: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, me transforma, você pode se preparar, porque você vai passar por um processo, assim como todos eu afirmo, que são verdadeiros na presença do Senhor. Desde os Atos dos Apóstolos, desde quando a igreja foi firmada, quando Jesus foi assunto ao céu, pode ter certeza que Jesus se agradou do processo que você passou. Veja os apóstolos, nenhum deles reclamou, falando: Jesus, está difícil, eu não vou continuar. Não, pelo contrário, eles foram até a morte, pois o nosso privilégio é servir a Deus, servir a Cristo Jesus. Nós devemos focar naquilo que Ele tem para nossas vidas e não os nossos desejos em primeiro lugar. Eu estou lendo um livro da Priscilla Shirer chamado Como Ouvir Deus, Como Reconhecer a Voz de Deus. E é um livro que está me quebrando demais. Eu confesso que Deus está usando esse livro, além da própria palavra dele, que desmiuça os nossos corações, para que ele seja engrandecido em todo momento. Eu afirmo com muita certeza de que o Senhor vai te usar bastante, mais do que você imagina. Só que para isso você precisa passar pelo processo de lapidação, um processo de renovo, porque você veio do mundo, assim como eu também vim. Eu não nasci na igreja. Eu vim do mundo. Eu ia me suicidar. No dia que o Senhor me encontrou, teve misericórdia e me chamou pelo seu nome. Alguns dias depois que eu me converti, eu ouvi uma voz audível vindo no meu ouvido e me chamando Vinícius, pelo meu próprio nome. Foi aí que eu tive a certeza de que o Senhor queria que eu fosse para Ele. E eu já sabia que eu teria que passar por um processo de lapidação muito grande, pois eu vim do mundo que as pessoas acham que é normal, comum. Uma coisa eu posso afirmar com a certeza, de que o céu está aqui nesse lugar, nesse momento. Pois não é o templo de tijolo, de madeira, que é a casa de Deus. Quando nós nos convertemos, aceitamos o Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo.
Ele habita em nós e faz obras através de nós. No templo é aonde Jesus nos pede para congregarmos uns com os outros, fazendo assim a união e a formação da igreja. E nós temos que aprender que a igreja não é só do templo para dentro, mas é do templo para fora. A igreja é em todos os lugares onde nós pisarmos. Nós temos que semear a palavra de Deus. Eu deixo essa reflexão aqui para nós nesse dia, inclusive para mim. Todos os dias, todos nós, independente de quem seja, precisamos passar por uma lapidação de Deus completa. Meus irmãos, eu amo vocês em Cristo Jesus. Que o Senhor estabeleça graça, um fundamento perfeito da palavra dele em nossos corações e em nossa mente, e que nós venhamos a ser governados pela poderosa mão de Deus. Eu quero aqui, em nome de Jesus Cristo, dar toda a alegria que eu tenho no meu coração, em oração, em consagração de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã estarei trazendo um outro vídeo com uma outra palavra de Deus para os nossos corações.